Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o PET, volume 4, Geometria Espacial, semana 2. Vamos falar sobre corpos redondos, né? Para ser definido como corpo redondo, ele tem que ser formado pelo corte, o corte na transversal ou na horizontal, como a gente pode dizer, vai formar uma circunferência, né? Que é a delimitação do quê? Do círculo. Então, a circunferência é a delimitação do círculo. E a gente vai ter os elementos que é o comprimento da circunferência, certo? E o cálculo da sua área, sendo que o comprimento da sua circunferência é 2πr, certo? E a área da sua circunferência é πr ao quadrado, certo? Lembrando, gente, que o valor do π nada mais é que o π é quando você pega, no caso, o comprimento, certo? E o diâmetro, né, da figura, né? Lembra quando você pegava uma fitinha, você pegava o diâmetro e dividia pelo raio, aí você achava uma constante. Essa constante é um número irracional, que vale 3,14 e ainda vai. Só que no Enem, normalmente agora está usando o π com valor de 3 exato, tá? E é o que a gente vai fazer nos exercícios, tanto do PET como dos exemplos apresentados aqui, tá? Então, dos corpos redondos que a gente estuda, gente, é o primeiro, esse aqui tá errado, tá? Depois eu apago na hora que for, para vocês poderem fazer download da apostila. Não precisava ter escrito circunferência aqui de novo, não. Então, o cilindro, um exemplo, o cilindro, então, se a gente observar bem, vão ser formados pela sua base por duas circunferências, uma na base superior e outra na base inferior, e eles que têm que ter o mesmo raio, certo? E cada segmento que liga de um ponto de uma base à outra, que é chamada de geratriz, ele vai ter que ser paralelo aos outros aqui, ó. Tem que ser paralelo, tá? Aqui, no caso, a geratriz ela vai ser igual ao raio, porque nesse caso aqui, esse aqui é chamado de cilindro reto, porque ele é formado por ângulos de 90 graus, tá? Então é um cilindro reto, certo? Por isso, tá? Esse aqui é um exemplo de uma escola japonesa, né? Hoje em dia, ela é a mais antiga escola, né? Que é Engi Gikoko, né? Ela já não funciona mais como escola, virou um museu, né? E muita gente faz apresentações lá, como mangakas para apresentar seus mangás, venda de action figures, né? É um museu muito bonito. Tem diversas fotos que mostram o seu interior para quem tiver curiosidade de conhecer, tá? Então, é para dar aquela falsa ilusão aos alunos que não existe parede, igual acontece naquele prédio da UFTM, né? Só que não é igual nas salas, até as salas aqui desse prédio dá essa falsa ilusão de que você não tem paredes para os alunos, né? Então, é uma obra muito bonita, arquitetônica. Né? Então, relembrando novamente, por definição, para você ser um cilindro, você tem dois círculos, esses dois círculos têm que ter o mesmo raio, e as geratrizes que ligam de um segmento a outro, ou seja, a geratriz que liga de um círculo a outro círculo, ele tem que ser o quê? No caso, para ser reto, tem que formar 90 graus. E nesse caso aqui, como ele é reto, então ele vai ser igual à altura, pela projeção, né? Porque se você tem a altura aqui, a projeção dela vai ser igual à da geratriz. Ou seja, a geratriz, lembrando de novo, é o segmento que liga de um círculo a outro círculo, tá? Lembrar, o que é a circunferência mesmo? É a delimitação do círculo. Não vamos esquecer esses detalhes. Bom, para calcular a área, as áreas, né? Não é o que tem muito nessa folha do PET, ele vai pedir mais volume mesmo, mas mesmo assim a gente tem que saber, porque pode pedir revestimento, quanto você vai gastar de pintura, revestir uma piscina, alguma coisa assim. Então tem que saber, tá, pessoal? Para você embrulhar um presente. Então tem que ficar sabendo um pouco dessas áreas, das figuras espaciais. Então, a área de um cilindro circular reto, como é que você vai calcular? Primeiro, ó, você calcula a área da base, uma das primeiras coisas que vai te calcular. Então, o cálculo da área da base é tranquilo, é simplesmente pegar a área da circunferência, ou do círculo no caso, né? E vai ser πr ao quadrado, certo? Já a área lateral, o que acontece? Você vai cortar aqui, ó, se você cortasse aqui igual aquelas latas de leite em pó, por exemplo, né? Ou de Toddy, ou Nescau, você corta, se você abrir ele aqui, ó, você vai ter a altura, e esse segmento aqui, você vai perceber que ele é igualzinho ao quê? Ao comprimento da circunferência. Então, a área lateral do cilindro nada mais é do que a área da base, ou seja, o que é a área da base? É o comprimento da circunferência. O que era o comprimento da circunferência? 2πr. Então, para você fazer o cálculo total da área lateral, é 2πr vezes o quê? A altura. Porque se você perceber, é um retângulo, né? Como é que você calcula a área de um retângulo? A área é base
lado vezes lado, né? Base vezes altura. Então é tranquilo, certo? Aí para você fazer o cálculo total, da área total dessa figura, certo? Você vai perceber que a área total, você vai perceber que vai ser o quê? 2 vezes a área da base, porque você vai ter a base 2 vezes aqui, né? Mais o quê? A área lateral. Então, isso que é a área total. É 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? Ou seja, você precisa decorar esse tipo de fórmula. Eu não, gente. Eu vou pela síntese da ideia. Eu calculo primeiro a área da base, depois calculo a área lateral, tanto faz um ou outro, né? E vou fazer a soma. E pronto. Não precisa ficar fazendo decoreba, não. Certo? Eu faço separado cada um desses e depois eu vou fazer a somatória. Porque você vai guardar isso aqui na hora da prova? Não vai. Então, é besteira. Né? O volume do cilindro, lembra que o Ted tinha falado naquele quadro, lá nos prismas, segue o mesmo esquema do princípio de Cavalieri, ou seja, a figura, independente da sua posição, vai depender o quê? Apenas da sua área de base vezes a altura, independente do formato da sua figura, ou se ela estiver no sentido oblíquo, num seno reto, alguma coisa assim, não importa. Você sempre vai pegar o quê? A área da base vezes a altura. Sempre, sempre. Isso que é o princípio de Cavalieri. Por quê? Porque o volume sempre vai ser o mesmo, não vai mudar, certo? Então o volume, para você calcular do prisma como do cilindro, é o mesmo, ou seja, a área da base vezes a altura. É lógico que vai mudar a formulação que você fazer o cálculo, certo? Porque você vai pegar a área da base, como é que você calcula a área da base mesmo? πr ao quadrado vezes a altura, certo? Isso que é o volume do cilindro. Tá? Tomar cuidado que esse volume do cilindro, isso aqui cai muito, muito mais do que área. O volume é muito importante saber, tá? Aí no próximo vídeo a gente faz o exemplo desse caso aí.